Atos 10, de 1 a 8. Eu deveria ler o capítulo todo. Quando a gente vai estudar na teologia, na faculdade, os professores falam: o que você for pregar, você tem que ler na sua palavra introdutória. Eu vou desobedecer eles hoje. Que ninguém pegue no meu pé, se estiver assistindo. Tem alguns professores que de vez em quando mandam mensagem. Atos capítulo 10, de 1 a 8. Palavra de Deus, viva, poderosa. Vai dizer assim: morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Certa tarde, por volta das 3 horas, teve uma visão na qual viu um anjo de Deus vir em sua direção e dizer: Cornélio. Temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou: que é, Senhor? E o anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram até Deus, e Ele as guarda na memória. Agora envie alguns homens a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira do mar. Assim que o anjo foi embora, Cornélio chamou 2 servos de sua casa e um soldado devoto de seu grupo de auxiliares. Ele lhes contou o que havia acontecido e os enviou a Jope. Pai, essa é a tua palavra. Ministra em nossos corações, pois precisamos desesperadamente dessa palavra viva, transformadora em nossas vidas aqui, agora, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é notório, toda a igreja sabe praticamente, já leu o livro de Atos. Se você não leu, você consegue ler o livro de Atos em menos de 1h30, 2 horas no máximo aí. Então eu te aconselho a você separar um tempo e ler todo o livro de Atos numa pegada só. E é incrível você ler um livro onde você tem janelas. O livro de Atos, ele não é um livro especificamente falando em cronologicamente. Ele não é um livro cronológico, de sequência, 1 dia, 2 dias, 1 momento, 2 momentos, não. O livro de Atos, ele vai trabalhar muito forte. Lucas, ele é um pesquisador, ele é um médico, ele vai trabalhar muito com janelas. E uma dessas janelas, a gente pode dizer que foi a evangelização. Uma outra janela foi a oração. Uma outra janela, você tem um povo reunido falando de unidade, temerosos ou tementes a Deus. Você tem uma congregação, um povo reunido desesperadamente clamando pela descida do Espírito Santo. Você tem viagens missionárias, é uma outra janela. Você tem o naufrágio de Paulo, o levantar de Paulo, conversões. Outra janela, perseguições. Ou seja, é um livro que vai trabalhar inúmeros assuntos com as suas janelas. E nessa janela hoje eu entendo que Deus, Ele quer ministrar a nós algo referente também à salvação. E algo no meu coração que pulsa sempre é ver vidas se rendendo a Jesus Cristo. Quem aqui ama ver pessoas confessando Jesus? Dá um glória a Deus aí, amém? Isso é uma coisa tão sublime, tão assim, impactante na palavra, porque Deus vai registrar um capítulo inteiro falando sobre o resgate, em Lucas capítulo 15. Você vai ver que a primeira mensagem do apóstolo Pedro, em Atos capítulo 2, ali, seguindo, foi a conversão de mais de 3.000 pessoas de uma só vez. E logo em seguida você tem mais conversões acontecendo, e isso está acontecendo até os dias atuais. Eu lembro quando nós fizemos o primeiro culto no estádio, em unidade com os pastores da cidade de Curitiba. Nós, no final do culto, mesmo num estádio com mais de 40.000 pessoas naquele lugar, podemos ver a graça, o convencimento do Espírito Santo, salvando mais de 5.000 pessoas uma só noite. Tremendo. Foi difícil até de cuidar, porque era tanta gente descendo as arquibancadas, parecia aqueles eventos do Billy Graham, no Maracanã e outros estádios. Coisa tremenda acontecendo. E sabe, irmãos, Deus tem falado isso com clareza ao meu coração. Se essa igreja aqui, se esse povo, que se chama pelo nome do Senhor,
ele se humilhar e orar e buscar a face de Deus, você tenha certeza de algo. Deus vai começar a salvar Cornélios hoje perto de você. Deus vai começar a salvar novos Cornélios hoje dentro da sua casa. Deus vai começar a salvar Cornélios hoje aqui no governo. Deus vai começar a salvar Cornélios hoje no ramo, na área jurídica, na área legislativa. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que Deus quer salvar a todos. Isso precisa ser um clamor do nosso coração. Então eu creio nesses dias, prepare-se. Deus estará salvando vidas que você nem imagina. Como isso aconteceu? Deus é Deus que salva. E você vai ver isso até o final dessa palavra. O avanço da igreja começa muito fortemente em Atos capítulo 2. Um povo reunido dizendo: Espírito Santo desça sobre nós. E o Espírito desce, ele cai. Isso é uma promessa que estava em Joel, de que o Espírito Santo seria derramado. E isso vai se cumprir ali. É interessante a gente começar a perceber que a igreja só passa a ser igreja quando o Espírito Santo a governa, quando o Espírito Santo a controla. E você vai vendo, além desse mover de salvação, você vê Pedro e João vindo a hora nona orar. Essa hora, 3 da tarde, no relógio judeu. E você vê eles andando e vão chegar na porta do templo chamada Formosa. Tem um homem ali, um paralítico, um homem com problema que não podia se movimentar. Era colocado na porta daquele templo pelos seus pais. Há muitos anos ele já era colocado naquele lugar. Ele não conseguia passar da porta para dentro do templo. Mas houve um dia, Pedro e João, cheios do Espírito Santo, param na porta daquele templo e começam a dizer: olhe para nós, nós não temos nem ouro nem prata, mas o que temos te damos, levanta e anda. Aquele homem deu um salto e começou a pular dentro do templo. As pessoas ficaram perplexas, porque aquele homem, durante anos e anos, ele estava paralítico na porta do templo, ele ficou preso lá. Mas houve um dia que aquele homem foi saltando de alegria, e as pessoas começaram a celebrar, alguns, outros não, mas puderam ver o poder de Cristo se manifestando na vida de Pedro e João. E eu creio nesses dias, em nome de Jesus, você recebe isso agora. Você vai começar a passar em alguns lugares. Pessoas vão estar à porta de um botequim, à porta de um bar, à porta de uma empresa, à porta de um prédio no centro da cidade. Deus vai derramar uma ousadia em você, poder, coragem, intrepidez. Ele vai dizer: pode orar por essa pessoa, diga para ela: olhe para mim, Jesus está curando você agora em nome de Jesus. E aí você vai ver pessoas andando. Os cegos vão passar a enxergar. Pastor, o senhor está com fé? Não, é a Bíblia que me enche de fé. Porque se nós olharmos com os olhos humanos, as circunstâncias humanas, a gente não vê nada disso mais. Verdade ou mentira? Você só passa de largo. Mas tem sempre, graças a Deus, alguém que para, que investe, que cuida, que ora. E esse povo é o povo de Deus. Diga amém. Por isso, o maior milagre na vida de uma pessoa é quando Jesus Cristo entra no seu coração. Tenha certeza de algo. O maior milagre que um ser humano pode escolher ou pode vivenciar é quando Cristo entra nele. Porque a vida eterna entrou. O poder do céu entrou. Nós temos, irmãos, algumas histórias relacionadas por Lucas quanto à salvação no livro de Atos. E uma delas é a conversão em Samaria com Filipe. Esse discípulo Filipe, Deus derrama sobre ele uma unção de avivalista. O que é isso, pastor? Alguém que prega, evangeliza as multidões. E você sabe que Samaria, ali no capítulo 8 de Atos, ele começa a pregar. E a alegria tomou conta daquela cidade inteira. Mas isso não tinha acontecido em Samaria. Isso tinha acontecido em Jerusalém, nos judeus. Mas agora o evangelho está começando a se alastrar. O evangelho está começando a se expandir. E como a palavra que Jesus tinha dito em Jerusalém, em Samaria e na Judéia, até os confins da terra, isso estava acontecendo. O livro de Atos vai registrar isso. O povo começou a experimentar o que Cristo tinha ensinado e que Cristo tinha dito: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine-as. Então Filipe agora, dentro dessa visão, desse tempo, desse kairós de Deus sobre a sua vida, Filipe começa a evangelizar e multidões se convertem em Samaria.
Mas Felipe não fica ali, Felipe vai para outra região. E aí você tem o evangelho que chegou aos judeus, o evangelho vai chegando em Samaria, e agora o evangelho vai chegar aos gentios, o povo da mistura, o povo em que não se dava bem, não sentava-se à mesa com os judeus. E aí esse momento aqui vai chegar em Atos capítulo 10, mostrando que em 8 o evangelho chega a Samaria, no capítulo 9 o evangelho vai chegar ali na vida de Paulo. Saulo, ele vai se converter a Jesus Cristo, e ele vai ser o apóstolo, junto com Pedro, os pregadores na vida dos gentios. É uma coisa muito incrível. Judeu, ambos judeus, não se davam bem com os gentios, mas Deus transforma a mentalidade de dois homens. Deus transforma o coração desses homens, para que eles fossem os fundadores, ou aqueles que iriam plantar igrejas, movimentos de restauração, de avivamento, de curas e milagres na vida desses homens. Sabe, eu olho para isso, eu percebo que a conversão de Saulo, ela abriu também algo de Deus na vida dos gentios. E através também ali da cura de Enéas, em Lida, o homem que estava há 8 anos acamado, na hora que é curado, o texto diz que muitos foram salvos. Irmãos, presta atenção numa coisa. Tem gente que diz assim: se eu ver alguém ser curado aqui na minha frente, eu vou me converter a Jesus Cristo. E Cristo pode fazer isso. Essas conversões aconteceram porque também um homem foi curado depois de 8 anos. Tem pessoas perto de você que só vão crer se ver. É a síndrome de quem? Está lá ele. Então tem gente que só vai passar a crer se ver. Faz parte do processo de alguns. E Cristo tem paciência, Ele tem estratégia também para esse grupo. Então você precisa desenvolver sempre na sua vida o radar do Espírito Santo. Eu sou estratégico nisso. Eu chego em uma lanchonete, eu chego em um restaurante, nós temos inúmeras experiências, mas eu não consigo me esquecer de uma. Eu liderava adolescentes, e o meu sonho, meu desejo era evangelizar dentro do shopping Barigui. E eu queria fazer algo lá dentro com os adolescentes. Eu era bem louquinho na época. Se você acha que eu sou louco hoje, você não tem noção de como que eu era 10 anos atrás. E quando eu cheguei para os adolescentes, Débora me aturava, meu Deus do céu, me ajudava nessas coisas. E aí eu falei assim: ó, Deus me deu uma ideia aí. Qual é a ideia? Da gente entregar folheto dentro do shopping Barigui. Você é doido. Não pode fazer isso. Aí veio um advogado no dia, advogados, assim, esses advogados muito certinhos, sabe? Pastor, você tem que pedir autorização. Eu falei assim: não vou pedir autorização coisa nenhuma. Vamos entrar lá. E eu chamei os adolescentes, eu pedi a Deus um sinal, eu quero 50 para fazer esse movimento, veio 51. E eu falei: meu Deus, é para a gente fazer. E aí fizemos uma cartinha e tal, eu falei assim: gente, seguinte, olha a instrução que eu estou dando para vocês. Vocês não vão entregar o panfleto, o folheto, nos corredores, porque está cheio de segurança, os caras são grandes. A gente é tudo pequeno, magrinho, não vamos dar conta. E aí eles: beleza tio, me chamavam de tio, beleza tio, beleza. Irmãos, foi igual falar assim: distribui para todo mundo do corredor e esquece os lojistas. Eu falei: meu Deus do céu. E eu estou vendo aqueles, já tinha papel no chão, eu já estou vendo que os seguranças já estão olhando, e de repente vem 2 brutamontes assim perto de mim, e eu estou falando assim: em nome de Jesus, derruba os 2, derruba com a tua unção, derruba com o teu poder. Eu falei assim: o senhor é o João? Eu falei assim: depende. Se for boleto, é tudo com esse povo aí. Eu falei assim: sou o João, sim. Eu falei assim: olha, queria dizer para o senhor que o senhor tem que aparecer agora no saque, temos que levar o senhor lá. Eu falei: mas que saque, irmão? Não estou sacando nada, não tem nada para eu sacar lá no banco. Não, o senhor tem que ir lá no saque. Eu falei: tá bom, então vamos. Quando eu cheguei lá, a moça já está olhando para mim assim, com um semblante muito avivada, sabe? Muito alegria, coisa assim prazerosa de receber alguém. E aí eu olhei para ela, eu falei assim: oi. Daí ela falou assim: o senhor sabe que o senhor... Eu falei assim: boa tarde, né, moça? Boa tarde, está tudo bem com você? E ela falou assim: depende, porque o senhor sabe que o senhor está fazendo é proibido aqui dentro. Eu falei assim: é mesmo? E eu estava com um panfleto no bolso. E no meu coração estava assim: não, acho que não foi Deus não, né? Acho que não foi Deus não.
Mas veio assim, entrega para ela, entrega para ela, entrega para ela. E eu falei assim, pode ficar tranquilo, eu peço desculpas, tá bom? Eu falei para eles entregarem só para os lojistas, mas eles são tudo desobedientes, E não deu conta, você me perdoa? Ela, não, está perdoado. Quase que ela falou, vai, não peques mais. E eu falei assim, então, a gente vai sair daqui, mas eu posso falar com você só 10 segundos? Ela falou assim, por favor, rápido, que o segurança tem que levar o senhor. E os 2 seguranças ficaram lá perto de mim. Daí eu peguei o folheto e falei assim, Jesus te ama muito, você pode só ler esse folheto. Ela falou assim, meu Deus, mas você é terrível, hein? E eu deixei assim, Deus te abençoe, e fui embora. E sabe, irmãos, naquele dia, nós fomos para a praça de alimentação, falei assim, acabou a evangelização, vocês estragaram tudo, vamos lá para a praça de alimentação agora. E fomos para a praça de alimentação com 51 lá. E a gente estava lá, e eu falei assim, meu Deus, agora a gente não pode mais evangelizar ninguém, o que a gente vai fazer aqui dentro? E os seguranças ainda estavam de olho em nós. E eu falei assim, tive uma ideia, vamos fazer 5 grupos de 10, e vamos levantar um clamor dentro da praça da alimentação. Irmãos, só doido para fazer uma coisa, não era eu não, irmãos. Eu, João Brito, não faria uma coisa dessa. Mas quando o Espírito Santo manda, quando o Espírito Santo está contigo, você vai fazer coisas que os olhos dos outros vão ser o quê? Loucuras. Ele escolheu as coisas loucas desse mundo. E aí eu falei, gente, vamos fazer isso? O pessoal topava na hora, vamos. E a gente fez 5 grupos de 10 e levantamos um grupo aqui, um grupo ali, um grupo aqui. Faz isso lá, cuidado. Faz aqui, faz lá, e levantamos ao mesmo tempo e fizemos um círculo e começamos a orar. Senhor, nós consagramos esse lugar. E de vez em quando eu dava uma olhadinha assim, né, para ver se tinha alguém, o pessoal já estava olhando, já. Os fiscais, o que está acontecendo? O pessoal nas cadeiras. Eu falei assim, Senhor, nos abençoe. E todo mundo orou e sentamos e começamos a lanchar, em grupos separados. Irmãos, veio uma moça. Aquela moça começou a limpar a mesa. A gente estava de frente para o McDonald's. E aí, quando eu olhei para aquela moça, eu falei, a senhora está bem? Dela, não estou bem. Eu estou com depressão há 40 anos. Eu quase por dentro, não perguntei nada sobre doença. Eu só perguntei se a senhora estava bem. Ela falou, eu tenho depressão há 40 anos, e séria. Irmãos, o código era tão rápido que era um estalar de dedos. Eu estalei o dedo assim, os adolescentes, tinham 2 adultos comigo. Vamos para cá, fizemos um ciclo. A senhora permite a gente orar pela senhora? Eu estou falando do shopping Barigui, que a gente pensava que a estratégia era o corredor, e eu pensava que eram os lojistas, mas Deus tinha a Dona Helena. Diga assim, Dona Helena. A Dona Helena estava lá fazendo a limpeza do restaurante, dos restaurantes ali, da praça da alimentação. E eu falei assim, a senhora crê que Jesus Cristo pode arrancar essa depressão hoje da senhora, depois de 40 anos? Ela falou assim, eu creio. Sim, então vai ser agora. E aí fizemos um ciclo e começamos a orar por ali. Irmãos, a sensação, entenda isso, abre a sua cabeça nessa noite, por favor. A sensação é que aquela mulher encostada aqui no meu braço, estava saindo dela demônios. Presta atenção nisso. Essa mulher estava tão amarga, com uma tamanha amargura dentro dela, doente há tantos anos, que quando eu encostei meu braço, eu sentia como se fosse farelo, como se fosse pó de café ou arroz, escorrendo assim na minha pele. Já viu quando você vai na praia, aí você entra, você sai, você tem que tomar um banho de água doce para tirar o sal, é como se estivesse descendo aquele sal assim. E aí eu estou sentindo um movimento no meu braço, e eu falei assim, Deus, o que é isso? E no meu interior foi, eu estou te retirando as entidades, porque não haverá nenhuma vergonha no meu nome nesse lugar. Isso veio aqui dentro de mim. Eu abri os olhos e ela fazia assim, ó. Aí eu falei assim, ela vai cair. A gente segurou ela sentou. Irmãos, para a glória de Deus, não houve manifestação nenhuma. Mas quando ela ficou de pé de novo, ela estava leve. Irmãos, quando eu abri, Dona Helena, como é que a senhora está? Eu estou leve. Sabe o que isso pode acontecer? Quando você, cheio do Espírito Santo, perguntar, Senhor, qual é o radar hoje? Qual é a parada hoje? Agora ergue as suas mãos assim, por favor. Você quer receber isso hoje? Então eu quero orar por você agora. Espírito Santo de Deus, coloque na nossa frente essa semana novas donas Helenas, Cornélios, e eu declaro em nome de Jesus, Pai,
quem o Senhor direcionar a nós, nessa semana, nós vamos orar por curas, nós vamos apresentar o Evangelho de Jesus Cristo, nós vamos declarar a salvação, a rendição, o quebrantamento, e eu declaro em nome de Jesus que essa semana, vidas serão salvas, curadas, libertas, terão experiências com o Senhor, porque a tua igreja vai sair daqui desse ambiente de portas trancadas, e ela sairá enviada, empoderada e cheia, com ousadia, coragem, intrepidez, entendendo que é um tempo de conversão sobre esse lugar, em nome de Jesus, diga amém. Então agora você precisa perguntar: cadê as pessoas, Senhor? Pode apresentar. Cornélio, aos olhos humanos, era um homem impossível de se converter a Jesus Cristo. Primeiro, italiano. Você já conversou com um italiano? Eu tenho um amigo italiano, seu Ariovaldo, e ele é uma benção. Mas pensa quando um homem fica nervoso. E a gente conversa muito. Deus toca em italiano, Deus toca em africano, Deus toca em nigeriano, Deus toca no brasileiro, amém? Servindo em Cesareia, cidade onde ficava a guarnição romana. E aí Lucas o apresenta como centurião da corte, chamada italiano. A palavra corte, irmãos, ela traduzida a palavra espeira, consistia em 6 centúrias, ou seja, 100 homens, cada um sob o comando de um centurião, ou seja, 10 cortes formavam uma legião. É por isso que quando você lê aquela passagem, onde Marcos 5, que o gadareno tem dentro dele o quê? Uma legião. Pense agora que aqui nós temos pelo menos 6.000 soldados à disposição da corte italiana, romana. Você imagine agora um homem aprisionado por 6.000 demônios. Você imagina o tamanho do exército dentro desse movimento de império. E nós estamos falando agora, irmãos, desse homem que ele cuidava desses 6 grupos, dessa corte de 600 homens. E eu fico olhando para isso, eu percebo que, mesmo sendo esse homem que cuidava, que tinha ali suas funções, que era um homem importante naquele lugar, esse homem também era piedoso. Esse homem, além de ser piedoso, ele era um homem religioso. Ele entregava esmolas. Esse homem, o texto vai mostrar para nós que ele visitava, ele ia até as sinagogas cultuar. Então ele tinha uma prática de ir aos cultos. Mas sabe, eu olho para tudo isso e eu percebo que a Bíblia vai destacar que esse homem ainda, mesmo fazendo tudo isso, ele orava continuamente, e o texto vai mostrar para nós que suas orações foram registradas como as esmolas na memória de Deus. Tem muitas coisas que nós fazemos, alguns fazem, sem ser santos, que Deus se agrada. São comportamentos, carregam princípios, são pessoas morais, não imorais, são pessoas de coração bom. Mas há uma grande diferença entre Deus ver que é um bom comportamento e Deus ver que essas vidas receberam Ele como Senhor e Salvador das suas vidas. É uma grande diferença. Porque Cornélio foi um homem que vivenciou, e ele ainda não experimentando a plenitude do cristianismo, ou a plenitude da salvação em Cristo, ele já tinha alguns comportamentos parecidos como o quê? Um cristão. E você consegue ver hoje pessoas se comportando de um modo tão assim digno, palavras boas, pessoas mansas, pessoas que falam bem, pessoas que têm bom comportamento, mas ainda, e alguém até já disse, né, que essas pessoas, elas são bondosas, e Deus se agrada dos bondosos, e essas pessoas para alguns já estão até salvas. Eu digo que não. Romanos 8 vai dizer que se você crer no coração e verbalizar com a sua boca que Cristo é Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo entra em você, Jesus entra em você. Então não é porque você faz boas obras que você é salvo. A Bíblia diz que fé vem implicar em obras, e não obras implicando você em ter fé.
O que salva você não são as obras. O que vai salvar você é um relacionamento, a marca, o selo de Jesus Cristo dentro da sua vida. E Cornélio ainda não tinha experimentado isso. E aqui é uma diferença entre judeus e gentios. E essa diferença ela vem por anos. Cornélio é gentio. Ou seja, ele vem, os seus ancestrais, já historicamente falando, de misturas. E o judeu, irmãos, ele não podia se assentar à mesa com um gentio. O ódio racial, o desprezo considerando gentios como cães. O judeu, a classe aqui de Pedro, e ao mesmo tempo Paulo e outros, havia um olhar para os gentios como eles fossem cães. São cães. Esse era o preconceito profundamente enraizado que tinha que ser vencido antes que os gentios pudessem ser aceitos na comunidade cristã, em igualdade de condições com os judeus, e antes que a igreja pudesse tornar-se uma sociedade verdadeiramente multirracional e multicultural. Antes da igreja avançar aos gentios, Cristo, o Espírito Santo, estava trabalhando no coração do líder, do Pedro. Esse líder dos discípulos. Esse líder que vai ser ali um pilar na igreja. Esse homem, por mais que ele fosse cheio do Espírito Santo, Pedro, ele foi um homem que olhava para os gentios. E também havia esse pensamento: são cães, separados. Nós somos os santos. Os gentios são os incrédulos, são os impuros. E é interessante porque Pedro, ele vai ser um instrumento por Deus, usado na vida dos gentios. Pedro, ele está ali juntamente com aquele Simão, o curtidor. Na visão que Deus dá a Cornélio, o anjo diz que ele iria enviar homens a Pedro. Precisava enviar homens a Pedro, e essa distância dali de Cornélio, da casa de Cornélio, até buscar Pedro, você tem 51 quilômetros. E eu fico pensando na estratégia de Deus diante de tudo isso. Tratar Pedro, que tinha como os gentios rivais, e agora você tem uma estratégia divina para dar uma visão a Cornélio, e dentro dessa visão de Deus a Cornélio, ele teria que levantar homens para ir buscar Pedro a 51 quilômetros. Agora eu pergunto, com resistência de Pedro com os gentios, como é que você acha que Pedro ia receber esses homens? Vocês estão aqui em quem? A gente fez o nome do Cornélio, o gentio. Irmãos, o Pedro já pegou a espada na mão, já cortou a orelha de alguém, era a cabeça. O que ele iria fazer com aqueles gentios ali? Só que antes de Pedro receber esses homens, o mesmo Deus que falou com Cornélio e deu uma visão para buscar Pedro, o mesmo Deus deu uma visão para Pedro. Pedro está dentro daquela casa de Simão, curtidor, ali era um trabalho, então esticava ali o couro, ele tem um desenvolvimento, então ele sobe até o terraço para orar. E quando ele está naquele terraço, é meio-dia, horário de comida, tem fome. Pedro devia estar até em jejum naquele dia, provavelmente. Então ele sobe naquele terraço, tem fome, mas ele vai orar a Deus, ele cai em êxtase, ele apaga, e Deus dá uma visão clara de um lençol com vários animais, aves e alguns outros. E é interessante porque Pedro vê esse lençol caindo do céu, com essas figuras de animais, e Deus fala assim para ele no sonho, na visão: pega e come. E Pedro fala assim: não posso comer, esses animais são animais impuros. E aí Deus falava assim: não chame de impuro aquilo que eu santifiquei. Isso é uma mensagem muito clara para Pedro, dizendo: Pedro, as vidas que eu escolho, porque são os meus filhos. E não importa se ele é judeu, se ele é samaritano ou se ele é gentio, importa que são vidas. E ali naquele contexto Deus estava trabalhando nesse líder. Veja, irmãos, é um homem cheio do Espírito Santo, mas que ainda tinha resistência com os gentios. Então antes dos gentios chegar, Deus estava trazendo uma revelação a Pedro. Sabe, Deus vai trazer revelação a você, Deus vai trazer discernimento a você, Deus vai trazer uma palavra, uma visão a você, de pessoas que vão chegar até você, cujas quais você estava já mandando para o inferno, pessoas que você estava desprezando, pessoas que você fala assim: essa pessoa não tem jeito mais, elas vão parar na tua frente. Mas antes Deus vai te dar uma direção, uma clareza, uma palavra, assim, ela vai chegar aqui. Irmãos, eu estava caminhando alguns anos atrás, saindo de um culto, e eu fui passear na Batel.
E quando eu estou passando com o carro, Deus falou assim: para o carro aqui. Eu parei o carro, desci, tinha uma banquetinha, eu fiquei sentado ali. De repente passa uma pessoa e fala assim: oi João, você está aí? Eu falei assim: qual a probabilidade de encontrar alguém aqui sentado nessa banqueta aqui? Agenda de Deus. E ali batemos um papo. Às vezes você já taxou aquela pessoa, você já marcou aquela pessoa, só que Deus pode ter um projeto totalmente diferente para essa pessoa, e você talvez tenha que só abrir a porta e conversar com ela. É interessante, é que o anjo, ele não pregou para Cornélio, isso me chama a atenção aqui. O anjo podia pregar para Cornélio, o anjo podia pregar e ajudar Pedro, o anjo podia fazer todo o trabalho, só que anjo não prega. Essa missão não foi dada a anjos, essa missão foi dada para a igreja, o povo de Deus, de anunciar o evangelho, de pregar o evangelho. E lendo e meditando nesse capítulo, irmãos, a frase que me chama a atenção no verso 11, é que Pedro viu o céu aberto. O povo de Deus, quando busca o Senhor, tem uma intimidade com Deus, esse povo vai ver o Senhor, esse povo vai ter uma visão clara de Deus. E por isso, pela manhã eu falei que famílias experimentarão os céus abertos quando decidirem sair da superficialidade diante de Deus. Pedro, ele vivenciou isso na sua trajetória de vida, buscando mais a Deus, tendo intimidade com Deus. E aí a gente começa a perceber que, nesse contexto aqui, a grande questão é que Pedro, estando com Cornélio, o encontro acontece, mas alguém precisou ir nas águas mais profundas. Você está preparada para alguns encontros? Você está preparado para alguns encontros difíceis? Pastor, no raso, eu tenho que te dizer, na superficialidade, você não vai conseguir vencer isso. Não vai conseguir. Eu lidei com um atendimento essa semana que mexeu muito comigo, porque eu vi como que o marido chegou, eu vi o segundo atendimento ele chegando, depois eu vi ele com a esposa, ou a futura esposa, e aí ambos vão na casa do oleiro, e eles voltam, juntos, e eles começam a trazer, e trazem para mim 2 alianças novinhas. O que parecia que não tinha mais jeito, Deus falou assim: tem conserto para cana quebrada. Você está preparada para esses encontros? Deus restaurou, irmãos. Vou casar os 2. Vai ser lindo. E sabe, isso foi tão lindo na minha vida essa semana, porque às vezes nós olhamos e Deus dá para a gente o que eu chamo de compaixão e graça. Deus quer derramar isso sobre a igreja. Irmãos, tem situações que aos olhos humanos não tem mais conserto algum, mas numa agenda de Deus aqui, eu testemunho isso, falo abertamente. O dia que o Diego entra com a máscara aqui, com um laudo médico desafiador, a Tainá ali, e eu falei para ele a sexta-feira assim: meu irmão, Deus te curou naquele dia. Ele vem para esse altar e eles cantam, a igreja veio com... Você lembra disso? Hoje esse menino é um menino, virou um menino, está fortinho. Aos olhos humanos, irmãos, alguém pode ter dito assim: esse cara já morreu. Mas quem fica na superfície vai ver morte mesmo. Quem fica na superfície não vai ver gente salva. Quem fica na superfície não vai ver o Nabucodonosor confessando o Deus de Israel como Senhor. Mas quem vai na profundidade do Espírito, irmãos, para de perder tempo com distrações do mundo. Quem vai na profundidade do Espírito, para de ficar olhando o impossível, para de ficar vendo um Brasil que está aí, parecendo que está sendo tudo destruído. Quem vai na profundidade, vê uma nação que mana leite e mel. Quem vai na profundidade, vê uma nação reconstruída. Quem vai na profundidade, vê uma nação cujo Deus é o Senhor. Quem vai na profundidade, vê homens e mulheres que estão no poderes, sendo tocados pelo poder do nome de Jesus. Quando você vai no mais profundo, você sai da superficialidade, você verá homens sendo homens de verdade, mulheres exercendo os seus papéis, e filhos honrando os pais. Só que, irmão, nós temos que sair da beira da praia e temos que começar a ir nas águas mais profundas. Quem quer ir nas águas mais profundas aí?
E isso vai fazer você ver os céus abertos. Pela manhã, eu coloquei aqui também que Pedro, quando ele estava com Cornélio, eu queria falar isso para você aqui. Quando Pedro diz assim: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio, ou mesmo visitá-lo. Ele vai falar assim: mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo o homem a homem nenhum. Essa declaração de Pedro, irmãos, presta atenção nisso, é o rompimento de Pedro com o judaísmo. Foi aqui que Pedro verbalizou a partir de um sonho dado por Deus. Deus lhe revelou isso em uma visão. Toda a lei cerimonial do Antigo Testamento era para fazer uma separação entre judeus e não judeus. Por isso que você tem o judeu, era circuncidado, havia uma marca nele. O não judeu não era circuncidado. O não judeu era chamado no Antigo Testamento de incircunciso. Você vai lembrar de Davi e Golias. Esse é o cenário, irmãos. É o cenário que Pedro está contra os gentios. Agora olha o que acontece no Antigo Testamento. Davi está indo para o campo de batalha levar comida para os seus irmãos. Ele olha para aquele gigante. O gigante agora vai fazer no vale 1 a 1. E quando ele vê Davi com pedra, ele ofende. Sou eu algum cão, Davi, para você me tacar pedra? E Davi diz: você é um incircunciso, você não é judeu, você não é circuncidado, você é impuro, você é sujo. E aí Davi olha para ele e começa a falar a palavra de Deus. E naquele momento Davi pega uma pedra, irmãos, e afunda a cabeça de Golias. Agora olha o contexto, isso foi diante de um cenário lá na antiga aliança. Aí Cristo vem agora e fala assim: Pedro, não é você pegar a pedra e arrebentar a cabeça do Cornélio. Agora, Pedro, não vai ter mais judeu, não vai ter mais grego, não vai ter mais muro. Agora o povo vai olhar para mim. É uma nova aliança. Sabe, irmãos, eu olho para isso, eu percebo que mesmo que o judeu no passado não podendo comer determinado tipo de carne, comer animais apenas com o casco fendido e que ruminasse, olha as leis, apenas algumas aves, não todos os frutos do mar, apenas alguns. Gentio já comia de tudo. Judeu estava lá fazendo a sua dieta, comer um animal e não outro, praticar orações, ir na sinagoga, guardar o sábado, estava tudo lá, tudo no pacote, todas as leis. O gentio, irmãos, saía comendo frutos do mar, ave, comia com sangue, comia tudo. E aí, como é que o gentio, como é que o judeu vai sentar à mesa com o gentio? Não dava. É por isso, irmãos, que essa declaração vinda da boca de um judeu, Pedro, ela é um choque cultural. Ela é um choque contra o preconceito. Você está entendendo isso? O que Pedro está verbalizando aqui é assim: olha, não é o judaísmo que salva, não é o gentio que salva. Na verdade, tanto o judeu quanto o gentio precisa do Salvador, que é Jesus Cristo o Senhor. Pedro está falando isso, irmãos, com força agora. Sabe por quê? Porque ele precisava que esse pedacinho de indiferença que estava dentro dele ainda precisaria ser quebrado. Por quê? Porque Deus tinha um plano. Diga assim comigo: Deus tinha um plano maior. Deus estava tratando Pedro e ao mesmo tempo trabalhando em Cornélio, porque havia um plano maior mais à frente, irmãos. E é isso que eu queria que você guardasse no seu coração hoje. O Filho de Deus, que sai da superficialidade espiritual, diz: eis-me aqui, mas o que prefere o raso diz: uma hora eu vou. Pedro, irmãos, está no profundo com Deus. Pedro está recebendo uma visão, um lençol. Ele ainda dá uma titubeada, mas chega uma hora que ele fala assim: eu não vou esperar mais. E uma igreja que está cheia do Espírito Santo, ela não fica dizendo: uma hora eu vou. Por exemplo, eu preciso de 5 casas para vir 5 células. Será que a gente não tem aqui 5 casas? Em Santa Felicidade, aqui ao redor? Não, eu vou esperar Deus mandar um anjo. Não, Deus está usando esse anjo aqui da igreja para falar ao teu coração que a gente precisa de novas casas para conquistar essa cidade para Jesus. Diga amém. Então olha só que interessante, Deus está trabalhando em Cornélio, Deus está trabalhando em Pedro, e aí tem um plano maior, e diante desse plano maior,
o Pedro diz: eu vou. E o Cornélio: eu vou também. Os dois disseram: eu vou, Mateus. Ambos, por quê, irmãos? Porque foi claro a visitação de Deus, foram as visões de Deus. Quando Deus dá uma visão, igreja, guarde isso no seu coração, tatua essa palavra no teu DNA, na tua pele, no teu coração. Não tem como a visão de Deus falhar, a não ser que a igreja não siga. Agora, se Deus dá a visão, se Deus fala como fala, pode pegar, irmãos, porque toda a visão de Deus Ele banca. Toda a visão de Deus Ele banca. Deus é o verbo, Jesus é o verbo encarnado. Quando o povo olhava para Jesus, mesmo não querendo seguir Jesus, esse povo sabia que Ele era a resposta. Sabe, irmãos, famílias contemplarão os céus abertos quando o objetivo central de suas vidas for a presença do Senhor. Olha os versos 29 a 33. Por isso vim assim que fui chamado. Olha isso, que lindo. Na hora que eu fui chamado, eu já vim. Sem levantar objeções. Agora digam por que vocês mandaram me buscar. Pedro que está falando assim: olha, me chamaram, eu vou. Eu vim. Cornélio respondeu: 4 dias atrás, eu estava orando em casa por volta desta mesma hora, desse mesmo horário, às 3 da tarde, hora nona. De repente, um homem vestido com roupas resplandecentes apareceu diante de mim. Ele me disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e se lembrou de suas esmolas. Agora envie mensageiros a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o homem que trabalha com couro e mora à beira do mar. Assim, mandei chamá-lo de imediato, rápido. Todo mundo aqui, irmãos, você vê um trabalhar de Deus, isso me encanta. Porque ninguém está falando assim: amanhã eu faço isso, amanhã eu mando os homens, amanhã eu penso. Não, não era amanhã não, de imediato. Na hora que ele falou, eu já fui. E foi bom que tenha vindo. Olha o que Cornélio está falando para Pedro. Agora estamos todos aqui esperando diante de Deus para ouvir a mensagem que o Senhor mandou que você, Pedro, nos trouxesse. Irmãos, tem mais alinhamento celestial do que esse aqui, irmãos? Deus trabalha na vida de Cornélio, Deus trabalha na vida de Pedro, e agora a casa de Cornélio, que manda buscar Pedro, está esperando quem chegar. Só que o texto diz que a presença de Deus já estava lá. Nós já estamos aqui porque o nosso coração já está reconhecendo que Deus dá uma visão para nós, que Deus está fazendo alguma coisa na nossa vida e tem algo, um plano maior para a nossa casa. E aí Pedro chega: que bom que vocês me chamaram. Cornélio fala: que bom que você veio aqui, porque nós queremos ouvir o conteúdo que você carrega. Aleluia. Irmãos, o povo não está mais interessado no que você pensa, no que você acha, nas suas dúvidas. O povo hoje está desesperado, sabe por quê? Pelo conteúdo que a igreja carrega. E o conteúdo é o evangelho, boas novas, a morte e a ressurreição de Jesus de Nazaré. Ele está vivo. Aleluia! Esse é o conteúdo, pastor Gilberto, que a gente não pode se perder na igreja. A gente está se importando com muitas linhas: autoajuda, palestras motivacionais, cultura disso, cultura daquilo, ensina isso, ensina aquilo. Mas, irmãos, quanto tempo a igreja está investindo nesse livro, que quando penetra faz divisão entre alma e espírito? Quantos produtos a gente tem comprado? Hoje a gente estava conversando sobre o ChatGPT na hora do almoço. Irmãos, um menino aqui da igreja pegou um sermão meu não, de Deus, e fez um audiocast. Já viu isso? Audiocast. Tem um podcast, e quando a pessoa manda um áudio depois de 5 minutos já vira audiocast. E ele fez o áudio. Irmãos, o resumo da palavra. Irmãos, esse resumo da palavra, ele já vai passar a ser um resumo de todo o esboço, de uma folha. Meus sermões às vezes têm 7 folhas. Ele vai dar uma lauda. E dessa uma lauda, irmãos, ele já vai dar folhas, perguntas. Irmãos, a gente tem que aprender a usar isso. Agora, sabe o que tem gente fazendo? Minha classe, o pastor Jeremias Pereira falou isso. Desceu a lenha. Ele é presbiteriano ainda. E ele falou assim: pastor, você está usando o ChatGPT para fazer pregação, é? Irmãos, é sério. Sabe por quê?
porque não quer ir para o profundo e não quer buscar o trono de Deus, quer buscar atalhos. Olha a inteligência de alguém na igreja. Eu pego às vezes o meu esboço e eu coloco ali no ChatGPT para fazer às vezes uma correção. Isso é estratégia, isso é inteligência. Agora tem gente, irmãos, que pega na caruda, está pegando um conteúdo que nem é dele, do ChatGPT, está publicando, é meu. Isso é desonestidade, isso é mau caratismo. Quando eu olho para isso, irmãos, eu percebo que quem vai se aproximar de Deus, Deus vai te dar visão, Deus vai te falar, Deus vai te dar uma direção clara, e isso é infalível. O ChatGPT é falível, uma hora ele acaba. Uma visão de Deus a Pedro, outra a Cornélio. Qual o objetivo central? Todos estivessem na presença de Deus. Sabe que eu tenho falado, inclusive com os mais novos, preparação de sermão, adoração. Irmãos, não é chegar aqui e falar assim, vai funcionar. Não é assim. Você sabia que é comprovado cientificamente, músicas, canções, mais down assim, mais para baixo, de contemplação, as pessoas ficam, canta isso 1 hora. Irmãos, 1 hora você está falando assim, eu vou andar aqui, se tiver um abismo ali você cai. Aí quando a gente conversou com o Gabriel lá atrás, eu falei assim, Gabriel, a gente pode cantar umas músicas de vez em quando de contemplação, mas Gabriel, aqui nós temos que cantar música de exaltação, de glorificação, de que a gente vai tocar o céu, com aquela empolgação, com aquela alegria. Você está comigo aqui, amém? E aí, irmãos, a igreja começa a cantar uma música aqui, meu Deus não está morto, não tem nem como usar Ré menor aqui, irmãos, é para cima, aqueles tambores tocando, né, Vitão? Aquela alegria aqui, por quê, irmãos? Porque nós precisamos cantar e precisamos entoar canções, irmãos, com a alegria do Senhor, porque Ele é a nossa força. A gente tem que cantar aqueles hinos de 1850. Pois é, irmão. Levanta esse defunto aí que eu quero ver, cantando. Chega lá e fala assim, irmãos, com todo respeito, eu gosto de cantor cristão também. Eu gostava de cantar aquele já refugia. A banda pode vir para cá, que eu já estou acabando. Já cantou aquela música? Canta comigo, vamos lá. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vida mais se mostram cada vez. Vem Jesus. Irmãos, como é que a gente cantava esse hino nas antigas? Assim, ó. Vou usar os regentes do meu tempo, tá? Glória, glória, aleluia. Irmão, pelo amor de Deus, irmão. Aí Deus foi lá e criou a bateria. Glória a Deus. Eu fui baterista. Aleluia. Eu acho que eu vou tocar bateria hoje. Irmãos, como que você toca uma música dessa? Com uma igreja avivada igual a nossa? Diga amém. Aí canta assim, ó. Já refugia a glória. Aí o baterista. Isso vai virar figurinha, eu sei. E você está fazendo o que é isso? Você está empolgado. Você está vivo. É um ritmo também. Deus não criou os ritmos, símbolos, sons, flauta, tudo isso. Você acha que Davi está vindo com a arca cantando o quê? Irmãos, é trombeta, é o arcanjo, é o Miguel, é o povo vindo, saltando de alegria. A arca está voltando, a arca está voltando, a arca está voltando. Eles estavam na presença de Deus, irmãos. Na presença de Deus não tem lamento, não tem choro. Na presença de Deus tem amor, tem graça, tem poder, tem manifestação de Deus. E um povo que salta de alegria, irmãos. Irmãos, grave essa frase: sem a presença você até caminha, mas com a presença você conquista. Ah, irmãos, a gente está caminhando, eu estou com a presença de Deus. Como é que você está caminhando? Como é que nós estamos caminhando?
Sabe, depois de tudo isso, as famílias experimentarão os céus abertos quando a palavra de Deus for o centro do seu lar. Em Atos 10, 44 a 48, põe para mim, enquanto Pedro ainda falava, o que Pedro está falando? Pedro está falando um trecho que chama-se querigma. Essa parte querigma é o resumo da proclamação da igreja primitiva. Se você ler o Evangelho de Marcos, você vai ver quem registra o conteúdo do Evangelho de Marcos é Pedro. Pedro é a memória, é o registro. E ele entrega isso para Marcos e Marcos escreve. Olha que interessante. Esse querigma, os sermões do livro de Atos tem esse querigma. Jesus veio da parte de Deus, é a primeira parte. Jesus faz sinais, milagres e prodígios, a segunda parte. Diz que ele foi rejeitado pela liderança judaica, é a outra parte. Que ele foi morto, que ele ressuscitou ao terceiro dia, que os apóstolos eram testemunhas. Esse é um trecho de uma pregação. Deixa eu te falar uma coisa. O trecho da pregação não pode sair disso aqui. O evangelho é isso aqui. Se cair uma vírgula, está fora. O evangelho, irmãos, vem da parte de Deus. Cristo veio da parte de Deus. O evangelho aponta para um Cristo que morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou e está vivo entre nós. E sabe, a última parte desse querigma é dizer que pregar o evangelho tem que ser a todo mundo. Não fica só em mim. Eu amo essa parte porque foi quando Pedro estava pregando, falando esse querigma, falando esse trecho. Sabe o que aconteceu naquele dia, naquela reunião? Desceu, na NVT, em outra versão diz, caiu sobre todos que ouviam a mensagem. Pode continuar. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios. Mas não era só sobre os judeus. Não, é também para os samaritanos, é também para os gentios, é até para os confins da terra. Aleluia. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aleluia. Pois os ouviam falar em outras línguas e louvar a Deus. Pedro perguntou: pode alguém se opor a que eles sejam batizados agora, que como nós também receberam o Espírito Santo? Veja o processo. Receberam da palavra, creram em Jesus, o Espírito desceu sobre eles, e agora? Desce as águas. Por isso que o batismo é tão importante na vida do cristão. Eu estou vendo água, será que pode me recusar? Eu e a minha casa toda serem batizados? Você está recebendo isso hoje? Você pregando a palavra na sua casa, na sua empresa, lá na escola, na universidade. Abre um turno lá de oração, de adoração na sua escola. Abre uma célula lá, e você vai estar falando a palavra, irmão. Você no profundo, você centralizado na palavra de Deus. A qualquer momento o Espírito pode descer lá, como aconteceu quando a gente foi lá algumas vezes. O Espírito desceu numa reunião, e o mover de Deus aconteceu lá. Isso acontece até o dia de hoje. Aconteceu em Londres, aconteceu na Inglaterra, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na África do Sul, na América do Sul, acontece no Brasil, aconteceu naquela faculdade Asbury. Por quê? Porque a palavra estava sendo dita, e quando a palavra é declarada, o Espírito Santo a qualquer momento pode descer e se manifestar em nosso meio. Irmãos, foi isso que aconteceu lá. Depois pediram que Pedro ficasse com eles alguns dias. Logo chegou aos apóstolos e os outros irmãos da Judéia a notícia de que os gentios haviam recebido a palavra de Deus. E eu fecho dizendo para você que a Bíblia vai declarar que eles ali, cheios do Espírito Santo, exaltavam a Deus nas suas línguas. Exaltavam. O que é exaltar? Exaltar também é adorar. Irmãos, se uma família quer os céus abertos, ela precisa ser uma família que adore.
Não importa se você vai orar em línguas estranhas, se você vai orar na língua brasileira, se você vai orar na língua japonesa, se você vai orar na língua africana, na língua americana, não importa. O que importa é que o teu coração precisa estar cheio de adoração a Deus. E isso o Espírito Santo toca na gente. Eu quero fechar essa palavra lendo para você quem é a salvação. Apocalipse, capítulo 7, a partir do verso 9, diz assim: depois disso, olhei, e eis que diante de mim havia uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações. Você está vendo essa grande multidão? Tribos, povos e línguas em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas, aleluia, e folhas de palmas nas mãos. Eles clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 criaturas viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra e o poder e a força seja ao nosso Deus pelos séculos dos séculos, amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Eu respondi: o Senhor sabe. Então ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Portanto, eles estão diante do trono de Deus e servem a Ele dia e noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono os abrigará com a sua presença. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. O sol não os afligirá, nem nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono os pastoreará. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Esse é o nosso Salvador, irmãos. Ele diz grande tribulação. Eu creio que nós passaremos por uma grande tribulação um dia. Alguns entendem diferente, que Jesus volta antes da grande tribulação, mas eu entendo que a igreja que está sendo forjada, está sendo moldada, trabalhada, ela vai enfrentar a tribulação nos olhos. Vai ter martírio, vai ter morte, vai ter perseguição, mas o que está nos esperando aqui é um plano ainda maior. Nós vamos estar assentados com Ele na glória, céus abertos definitivamente sobre a tua vida e sobre a tua família. Amém, irmãos? Pessoal, que você ficasse de pé. Eu queria cantar esse cântico que a Lê trouxe hoje para nós, mas eu queria que a gente cantasse esse cântico com as famílias no altar. Você quer que a sua casa experimente céus abertos? Quem deseja isso? Eu desejo. Então pode deixar o seu lugar e venha para cá. De manhã nós fizemos isso. Meu amor, vem para cá. E eu queria que você... Quem esteve de manhã aqui? Algumas pessoas estiveram. De manhã Deus me deu uma direção da gente orar pelos casamentos. E sabe, eu não conseguia nem falar no microfone. Pode vir mais para frente, pode vir mais. Isso, venha mais. Tamanho foi o quebrantamento que Deus me deu. Eu ainda tinha que pregar. E começamos a cantar esse cântico com os casais, todos no altar. E houve um momento que a gente orou, cantamos, oramos. E sabe, eu sentei ali, eu falei assim: Senhor, que bênção. Mas ainda ficou faltando alguma coisinha, sabe? Será que eu fiz a vontade de Deus mesmo? Ou foi eu? No final do culto sobe um jovem aqui no altar e me abraça e fala assim: pastor, eu queria dizer para o senhor que essa madrugada entrou um casal na minha casa, 1h, quebrando o pau, e o assunto era só divórcio.
E os casais estavam no culto hoje pela manhã. Pastor, a gente saiu lá de casa e viemos para o culto. Pastor, eles saíram daqui hoje dizendo: o divórcio não faz mais parte da nossa história, da nossa verbalização. Irmãos, isso marcou a minha vida hoje. Tem gente aqui com laudo médico para a morte. Tem casamentos que estão na UTI. Como tem relacionamento começando, tem casamentos que estão a um fio. Tem filhos que estão à beira do abismo. Mas nós não podemos nos esquecer de uma coisa: Deus salva. Quando Deus abre os céus, Ele fala. Essa abençoada aqui estava na escola. Um professor de história disse para ela assim, para a turma, de que os meninos, os hebreus, ao atravessarem o mar vermelho, andavam ali com água até os pés. E era o tempo da maré baixa. Ela levantou o dedinho e falou assim: professor, só me tira uma dúvida. Então, por que todos os soldados egípcios morreram afogados? E acabou o assunto. A gente veio comemorando no carro. Mas sabe, irmãos, nossa família é imperfeita. Mas tem uma coisa que guia a gente, está aqui: a palavra de Deus. E quando você fala a palavra de Deus, irmãos, o Espírito age. Eu creio que Deus está agindo em casamentos aqui, em famílias aqui, e vai agir agora no altar. Você crê nisso? Por isso eu queria, com toda a sua força, que a gente cantasse esse trecho. E depois nós vamos orar, abençoando a sua casa e a sua família em nome de Jesus. Amém?